Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto online da nossa igreja. Que Deus possa estar nos abençoando mais nesse momento. Vamos estar esperando para que os irmãos possam estar acessando. E estaremos. Boa noite, Georgia. Boa noite, irmã Sandra. Vamos estar esperando mais um pouquinho para os irmãos estarem entrando. Boa noite, Daiane. Mara. Vou lá ver isso aqui rapidinho. Minha esposa aqui está lembrando, irmãos, que durante essa semana estaremos realizando as nossas lives não todos os dias. Os irmãos precisam estar lembrando isso, pois estaremos fazendo um intervalo de um dia sim, um dia não. Então, hoje, como nós estamos tendo, amanhã não haverá a nossa live, tá bom? Nosso culto online aqui, tá bom? Então, hoje o próximo será na quarta, depois sexta e no domingo. Está bem? Assim. Boa noite para você também, Pedro. Bom saber que você está aí. Agora que eu sei. Um delayzinho bem grande. Vamos estar esperando só mais alguns minutinhos, os irmãos estarem chegando. E já iremos começar cantando o corinho infantil. Qual foi? Davi. O nome dele? Um pastorzinho. Era um certo pastorzinho. Vamos lá então. Era um certo pastorzinho que se chamou Davi. Era pequenino, não confiava em si. Ele com ousadia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez, girou. A pedra tirou, o alvo acertou, o gigante ao chão tombou. Isso foi só o aquecimento, vamos cantar mais uma vez. Era um certo pastorzinho que se chamou Davi. Era pequenino, não confiava em si. Ele confia, orando sempre a Deus, foi enfrentar um dia o herói dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez, girou. Na pedra tirou, o alvo acertou, o gigante ao chão tombou. Amém.
Corinho das antigas. Esse quando eu era criancinha. Ah, então eu tô vendo recados aí do Pedro que também tá lembrando que era dele também. Também impactado Jonas, esse eu não lembro. Vamos estar cantando o hino do Voz de Melodia que os irmãos conhecem muito, que é o Não Temerei. Não temerei. Quando as sombras da noite impõem, vem trazer-me receio sem fim. Não temerei, pois Jesus, o meu rei, em perto está de mim. Não temerei, junto ao meu bem, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, o futuro me pode trazer. Posso confiar, Deus poder vai me dar. Eu nada vou temer. Não temerei, junto ao meu bem, não me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Rei é Jesus, Ele tudo conduz, dia e noite comigo está. Tomarei ao controle do descanso me dará. Não temerei, junto ao meu rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz. Não temerei com Cristo. Amém. Vamos estar cantando desse muito conhecido dos irmãos. Já faz algum tempo que nós não cantamos. O nome dele é Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Provavelmente os irmãos vão lembrar dele. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai
Vamos estar agora passando para o nosso momento de meditação da Palavra de Deus. E a nossa meditação de hoje se encontra no livro de Apocalipse. Como disse ontem, vamos estar dando início a uma série de estudos falando sobre a carta do Apocalipse, especialmente nos primeiros capítulos, quando fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Então vamos estar estudando, observando um pouco o que Deus tem para nós no livro de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 1, estaremos lendo inicialmente os versículos 1 a 3. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Espero que todos os irmãos estejam acompanhando com suas Bíblias. Então vamos lá. Assim diz a palavra do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dessas escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro muito maravilhoso. Mas infelizmente foi taxado de um livro de terror, de um livro que traz medo para muitas pessoas, tanto que tem muitas pessoas, até mesmo crentes, que nunca leram o livro de Apocalipse, pois tem medo do que eles falam, tem medo de todos aqueles acontecimentos do futuro, na verdade, das taças sombretas, desculpa, travou minha língua, dos selos, trombetas, taças, é tanta coisa, eu tenho medo, não gosto de ver, não entendo. Mas isso muitas vezes já está acontecendo, pois nós não estamos lendo esse livro, pois ele não representa isso. Não precisamos ter medo ao ler esse livro, pois o próprio Deus está dizendo aqui: bem-aventurado aqueles que leem aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Deus está falando, olha, se você está lendo, está guardando essas verdades em seu coração, você é bem-aventurado. Então nós temos que tirar da nossa mente que o livro de Apocalipse é um livro que deve nos trazer medo. Ele deve nos trazer alegria. Mas eu acredito que esse medo que nós temos é exatamente por causa do nome, Apocalipse. Muitas vezes nós já associamos essa palavra Apocalipse com catástrofes. Nossa, aconteceu um apocalipse, é o fim do mundo, só coisas ruins acontecendo. Mas essa palavra não significa isso, não significa caos. O seu significado é revelação. Então, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. E o que fala no versículo 1? Revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação. Só isso. Não existe mais nada atrás desse livro, desse nome. Simplesmente a revelação de Jesus para os seus. Irmãos, essa carta foi escrita em um período muito triste para a igreja. O Império Romano, naquela época, estava perseguindo os salvos. A igreja estava correndo sérios riscos. Ela não podia cultuar
em liberdade, em lugares abertos. Se pessoas eram pegas, eram presas, perdiam todos os seus bens, famílias os expulsavam de casa. E muitas vezes essas pessoas, esses salvos, eram usados em peças, mas não peças que nós conhecemos hoje, mas em shows dessas peças de gladiadores. Os crentes tinham que lutar contra homens armados, com espadas, escudos, lanças, e eles sem nada. Ou simplesmente eles eram jogados para animais selvagens, como os leões, tigres. Era isso que acontecia nessa época com a igreja. Ela estava sendo muito perseguida. Irmãos, nós temos que pensar. A igreja de Cristo já sofreu muito. E Deus, vendo todo esse sofrimento, quis ajudar o seu povo. Quis ajudar a sua igreja. Porque a situação não era fácil. Os irmãos devem estar pensando, mas onde estavam todos os apóstolos? Como eles estavam? Por que eles não estavam ajudando a igreja? A situação da igreja não era boa. Tanto que os apóstolos, os líderes da igreja primitiva, já estavam praticamente todos mortos. Jesus, o Salvador, tinha morrido. Os seus discípulos, que eram responsáveis para guiar aquilo, quase todos mortos. Mateus tinha sido decapitado. Tiago e Paulo também perderam sua cabeça. Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi crucificado. Matias, queimado vivo. Bartolomeu também foi decapitado. Tiago, o filho de Alfeu, foi apedrejado. André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Lucas, o que escreveu o Evangelho, foi enforcado. Simão e Judas foram cruelmente espancados até a morte. E Tomé foi atravessado com lanças. Esse era o cenário da igreja. E no meio disso, Cristo se revela por um único apóstolo que ainda estava vivo, João, para mostrar que ele não tinha se esquecido da sua igreja. Irmãos, Cristo nunca se esquece da sua igreja. E para vermos isso, vamos estar observando. E vamos colocar o porquê Jesus se revela. Como provar que Cristo nunca se esquece dos seus? Vamos estar lendo versículos 4 a 8 desse capítulo, que diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Deus não se esqueceu, Cristo não se esqueceu da sua igreja. E por que nós temos essa certeza? Porque ele se revela para os seus. Aqui, irmãos, Jesus está se revelando para João, para que João transmita essas mensagens,
para igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Irmãos, Cristo, ele se revela. Ele se revela nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele se revela quando nós estamos desanimando, querendo desistir da fé. Quando as situações estão tão apertadas, onde nós não conseguimos encontrar esperança. Cristo se revela aos seus. E olha só como ele se revela. Lembrando, aquela igreja, aqueles irmãos, estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo. Eles diziam que eram salvos, que eram crentes. Eles precisavam ser reanimados. E qual é a melhor forma de fazer isso? Cristo trazendo à memória quem ele era e por que valia a pena passar por aquelas dificuldades. Olha como Jesus se apresenta. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus está mostrando, olha, eu sou fiel. Eu sou fiel testemunha. Eu estou aqui diante do meu Pai. Quando vocês estão sofrendo, eu estou aqui diante do meu Pai. Estou falando dele, de vocês. Estou testificando que vocês são meus. Dele também fala que eu sou o primogênito dos mortos. Ou seja, eu sou o primeiro que morreu e, como nós vimos ontem, ressuscitou. O único. Eu sou o primeiro. Mas todos os salvos, todos aqueles que conhecem o meu evangelho, conhecem a minha obra e acreditam em mim como meu Salvador, também ressuscitarão, também voltarão à vida. Então, não temam passar por dificuldades, porque eu sou fiel. Eu sou o primeiro que ressuscitou, mas vocês um dia também ressuscitarão. Eu sou o dono, tenho o poder que governa todos os reinos. Eu tenho controle sobre todas as coisas em minha mão. Vocês não precisam ficar preocupados com o dia de amanhã. Tudo está sob o meu controle. E o texto continua falando, aquele Jesus que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós já mencionamos, o amor de Deus por nós é sem igual. E ele quer lembrar a igreja que sofre, que passa por dificuldades, diz: eu te amo. Você não está sofrendo à toa. Eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês. Não precisam ficar com medo. Quando passamos por dificuldades, sofrimentos, Jesus revela sua autoridade. Nos tornou especiais. Jesus fala que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Somos agora um povo escolhido de Deus. Deus tem planos para as nossas vidas. Ele nos constituiu sacerdotes. Temos uma função na obra de Deus agora. E se nós temos uma função, se Deus tem um plano para nós, quer dizer que Ele pensa em nós. Ele vê valor nas nossas vidas. E por causa disso, paz. Irmãos, a igreja estava precisando ouvir. Talvez você esteja precisando ouvir isso. Deus, ele se importa com a sua vida. E se você estiver passando por um momento de dificuldade, saiba que ele quer se revelar para você. Deus, ele quer se revelar um Deus que te ama, que é testemunha fiel. Um Deus que morreu e ressuscitou. E ele não será o último. Ele é o primeiro. Você também irá. Um Deus que te libertou do pecado. Que te fez agora sua propriedade. É esse Deus que se revela. É esse Deus
que nós servimos. É esse Deus que Jesus, que valia a pena passar por aquelas dificuldades. Podemos confiar, irmãos, em nosso Deus. Podemos acreditar que somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados porque Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está no meio da sua igreja. Irmãos, dos versículos 9 até o versículo 11, João dá uma narrativa de como ele está, o apóstolo João, dizendo que ele está preso agora na ilha de Patmos e vai escrever essa carta para 7 igrejas da Ásia. Esse é o contexto, o que está escrito no versículo de 9 a 11. Mas eu quero que os irmãos percebam agora o que está escrito nos versículos 12 a 16. Para que os irmãos possam ver como Deus, como Cristo, está no meio da sua igreja. Versículos 12 a 16 que diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes atalares e cingido de altura, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmãos, Deus está no meio da sua igreja. Uma das dificuldades que muitas pessoas encontram para ler e meditar no livro de Apocalipse é porque ela possui muitas figuras de linguagem. Irmãos, vamos lembrar, João estava tendo essa revelação da glória de Deus, de quem Deus era, e ele tinha que retransmitir isso para as igrejas. Então ele está buscando formas para que a igreja entenda o que ele viu. Então ele usa essas figuras de linguagem para tentar explicar de uma forma mais fácil o que ele estava vendo. A glória de Cristo, como era grande. Então ele começa a usar essas figuras de linguagem. E olha só o que diz nesses versículos. E eles dizem aqui que ele, olha só como Cristo é representado. Ele diz tantas coisas, na verdade, ele diz assim, começando no versículo: E no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. Esse Filho do Homem era Jesus. E diz, com vestes atalares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos, chamas do fogo. Os seus pés semelhante a bronze polido, como de refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. João aqui está querendo mostrar, irmãos, a grandeza de Deus, usando elementos nobres daquela época, mostrando como Cristo era puro, mostrando como o seu olhar era puro, mostrando a pureza dos seus pés, de por onde ele passa. A Bíblia está mostrando aqui como Deus era grande. E onde estava esse ser tão poderoso, tão grandioso? Versículo 12 diz: Voltei-me. Desculpa, irmãos, o lixeiro está passando para fazer um barulho aqui. Um momentinho, tá? O lixeiro
só numa má hora hoje. Versículo 12 diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho dos homens. Então, olha só, está dizendo que Jesus estava no meio desses candeeiros. Mas o que? No final do capítulo 1, João explica o que eles representavam. E ele também fala que também na mão desse ser tão poderoso, tão belo, tão digno, também existiam 7 estrelas. E olha só o que cada uma delas representava. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Ou seja, o anjo aqui é o mensageiro. Então, a Bíblia está falando que essas estrelas eram os mensageiros de Deus. Nós entendemos, pelos nossos estudos, que isso representa os pastores, os líderes daquelas igrejas. E depois continua. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o texto diz que Jesus, esse ser tão maravilhoso, está entre aquelas 7 igrejas. Estava no meio daqueles candeeiros que representavam as igrejas. Então, irmãos, podemos entender que Cristo, ele não está de longe observando o que está acontecendo. Ele não é um Deus ausente em nossas vidas. Ele está perto de nós, ele quer fazer parte das nossas vidas. Por isso que ele, em toda a sua glória, todo o seu poder, está entre a sua igreja, entre o seu povo. Isso nos faz, irmãos, pensar que nós nunca estaremos sozinhos. Não existe nenhuma situação, nenhuma hipótese que exista em que estaremos realmente sozinhos. Sempre estaremos acompanhados pelo nosso Salvador. Jesus está ao nosso lado. Jesus, ele está presente em nossas vidas. Jesus mostra para todos, toda a igreja, que ele está com eles. Mostra que ele tem preocupação pelo que está acontecendo. Irmãos, Cristo, ele se importa com cada um dos seus. E é por isso que ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele escreveu porque ele se importa. E ainda, Deus está aqui mostrando por que nós somos bem-aventurados por ler esses ensinamentos. E o terceiro motivo é porque, mesmo que Jesus sendo tão grandioso, ele tem planos para nós. Cristo, mesmo ele sendo quem ele é, ele tem planos para a minha vida, para a sua vida. Versículos 17 a 20, que diz: Quando o vi, caí aos pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer, pois destas, quanto ao mistério, que já lemos, das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deus tem um plano para nós. João, ao ver Cristo face a face, naquele momento, vendo a sua glória, ele teve medo. Mas ele se apresenta
A Jo fala, você não precisa ter medo. Eu tenho um plano para você. Você vai escrever tudo o que eu te disser para a minha igreja. Irmãos, da mesma forma que o apóstolo João, Deus tem um plano para a sua vida, tem um plano para a minha. Jesus nos conhece pessoalmente. Ele quer conhecer pessoalmente cada um de nós. E Ele conhece. Conhece nossas dificuldades, nossas limitações, nossos pontos fortes. Ele quer nos usar. Deus, Ele quer nos colocar no meio da sua obra. Que nós possamos fazer parte dela. Isso é o desejo de Cristo para as nossas vidas. Nos usar. Mas para isso temos que permitir. Jesus nos assegura que todos os planos que Ele tem, Ele quer nos incluir. Ele tem um plano para nossas vidas. A sua obra de espalhar a mensagem, seu evangelho pelo mundo, passa por nós. Nós temos esse privilégio de fazer parte do plano de Deus. Deus quer nos usar. Deus quer que nós façamos parte dele. Esse é o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Jesus se revelando e dizendo que os seus filhos, a igreja, são bem-aventurados. Mas por que são bem-aventurados? Em primeiro lugar, como já vimos, porque Jesus se revela a nós em momentos difíceis. A todo momento em nossas vidas, mas em especial nos momentos difíceis. Em segundo lugar, somos bem-aventurados, porque mesmo Deus sendo tão grandioso, Ele está no meio da sua igreja. Ele não só se revela e vai embora das nossas vidas. Ele permanece no meio da sua igreja. Ele nunca nos abandona. E em último lugar, somos bem-aventurados, porque Deus tem um plano para a sua vida. Podemos confiar no poder do nosso Deus, que Ele tem um plano para nós. A igreja tem que ter alegria em ler o livro de Apocalipse. Todos sabem podemos colocar assim como pragas que irão acontecer. Todas as catástrofes. Mas sabe por que nós somos bem-aventurados? Porque isso não é para nós. O salvo de todas essas coisas que estão escritas nesse livro. Por isso Deus está dizendo, olha, você é feliz. Vocês estão sofrendo. Vocês estão passando por injúrias. Saiba que um dia eu irei punir todas essas pessoas. Elas terão que prestar contas pelo castigo que vocês estão sofrendo. Saiba que o que aguarda para elas é muito pior do que vocês estão sofrendo hoje. Vocês receberão justiça. Eu irei punir. Eu irei castigar. Eu irei mostrar quem eu sou para o mundo. Mas vocês estarão livres disso. Irmão, a igreja não passará pela tribulação, por todos os males que o livro de Apocalipse revela. Estaremos livres, pois estaremos na presença do nosso Deus nos céus. Nada dessas tribulações que o livro descreve, a igreja passará. Precisamos confiar em Deus. Saber que momentos difíceis virão, mas não será o fim. Porque Deus, em seu amor, Ele se revelou a nós e garantiu que irá nos salvar dos maiores perigos. Vamos estar continuando a nossa leitura
nossos estudos nos decorrer desses dias e ver o que Deus, em especial, tinha para falar com cada uma das igrejas da Ásia e tirar lições do que nós também podemos aprender com aquelas igrejas. Lições que Deus quer ensinar para aquela igreja, para a sua igreja, que era bem-aventurada, porque mesmo em dificuldades, eles são bem-aventurados, porque nós pertencemos ao nosso Deus. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço a cada irmão que está aqui, que está ouvindo, que o Senhor possa estar nos guiando, nos abençoando. Nos guie, nos dê uma boa noite de descanso, é isso que eu te peço. E agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, nesse momento, é isso que nós temos, nosso estudo de hoje. Que nós possamos estar confiando no nosso Deus nesses momentos difíceis que estamos vivendo hoje. Que possamos estar continuando orando pelos nossos irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão em casa. Muitos receberam férias, estão um pouco afastados do seu emprego. E nós possamos estar orando pela situação do nosso país. Os governadores, os líderes, que Deus possa estar tocando em seus corações para que eles possam tomar boas decisões. Vamos lembrar também nesse momento nossos idosos, orando por eles, lembrando deles em nossas orações. Os irmãos que estão procurando emprego, os irmãos que trabalham por conta, que possamos sempre estar lembrando de cada um deles. E que Deus esteja nos abençoando nesses dias e no porvir. Lembrando a todos que amanhã não teremos o nosso culto e voltaremos na quarta-feira. Está bem? Tenham todos uma boa noite, que Deus nos abençoe.